Bom, vou dar início aqui, então, ao nosso primeiro bloco de apresentações. Primeiramente, eu queria falar boa tarde a todos, todas e todes que aqui estão. Com grande satisfação que eu dou início às apresentações deste terceiro seminário internacional, Formação e Cultura para a Formação de Professores, promovido pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, UFMS, por meio do Programa de Pós-Graduação em Educação, Campus de Três Lagoas, em parceria com o curso de Pedagogia Campus de Três Lagoas. Gostaria, antes de tudo, de agradecer a presença, a participação dos nossos expositores, que gentilmente compartilharão seus conhecimentos e pesquisas conosco hoje. Esse evento é especialmente organizado pelo Grupo de Pesquisas, Formação e Cultura na Sociedade Contemporânea, EduForp, do qual tenho a honra de fazer parte. Antes de dar início, eu gostaria de fazer uma chamada oral para ver se todo mundo que vai apresentar, né, as 4 pesquisas se encontram aqui. Então, começando por mim, que estou aqui, vou dar sequência, só confirmando se a Ana Tereza está por aqui. Estou presente, sim. Uhum. Ana, a Juliana, são as 2 autoras, certo? Depois nós temos a Sara Filgueira, está presente aqui conosco? Presente, estou aqui. Uhum. Como as demais autoras também da pesquisa, Nicole, Luísa, Juliana, e por último, Aline Claudino, eu vi que ela foi a primeira a entrar, então... Estou aqui sim, tudo certo. Seguimos aqui então com as apresentações. Só lembrando, nós temos 10 minutos para as apresentações, cada um, e aí eu vou ficar com essa responsabilidade aqui de fiscalizar o tempo, e aí depois a gente abre para o debate, para as questões, tá? E qualquer coisa vocês podem ir falando aqui no chat também. Okay. Bom, eu vou iniciar falando aqui da minha pesquisa, que deu início na disciplina de diversidades do mestrado em educação, né? Eu sou mestranda em educação, e o tema dessa pesquisa é quando a punição sustenta o racismo, inibição e pensamento crítico em crianças e a urgência de mediações culturais. Então, para iniciar, vou aqui identificar o objeto de estudo, que são as interações sociais e as dinâmicas das diversidades no contexto escolar das séries iniciais do ensino fundamental. Com especial atenção em como se estruturam os racismos e quais são os seus mecanismos de silenciamento. Então, isso parte da minha própria formação enquanto professora de artes na rede municipal aqui da minha cidade, em vivências, em percepções que eu tenho nesse cotidiano escolar. Então, através disso, pautou-se esse objeto de estudo e essa pesquisa em andamento, que vai ser um artigo, aí, primeiramente, da disciplina de diversidades sociais e, futuramente, também uma parte da minha dissertação, do mestrado. E aí, eu vou utilizar como método a autobiografia. Então, é uma coisa assim que muito me interessa e me atravessa no sentido de poder trazer episódios do ambiente escolar, onde eu estou incluída, né, nesse contexto, e poder analisá-los à luz de algumas teorias, né? Então, quando
se fala em diversidades e em racismos, a gente que atua dentro da escola vê isso ali, né, cotidianamente. Então, por que não explorar essas narrativas, essas histórias e poder articulá-las aí com as teorias? Especialmente para essa pesquisa, eu vou me utilizar de um episódio que aconteceu na escola, onde uma criança branca, ela ofendeu um outro colega da turma, que é negro, utilizou palavras ofensivas, e eu vi no momento em que eu cheguei na sala de aula para buscá-los, e eu vi o episódio acontecendo ali no CERN, e vi também uma das professoras intervindo e punindo a criança que ofendeu, só que a punição não gerou uma reparação ou um pensamento crítico das crianças, mas pelo contrário, a minha percepção, e quando eu vi a situação ali que ocorreu, eu notei que a menina que ofendeu a outra criança, ela foi acolhida pela turma, porque ela chorou após a punição da professora, e a criança ofendida, racializada, permaneceu ali inviabilizada, né? Então, através desse episódio, dá para se pensar muitas coisas aí, e articular mesmo com a pesquisa. Então, é isso que eu pretendo fazer, né? Tomar isso como algo para além de uma vivência, mas que a gente pode, de alguma forma, compreender esses processos aí, né? Então, à luz de teorias decoloniais, de estudos culturais e também da psicanálise. Como não é algo que está concluído ainda, as considerações, elas são preliminares, né, hipotéticas, tudo mais, mas acho que é isso, não vou me alongar aí, e vou passar agora a palavra para a próxima apresentadora, e aí depois a gente, no final, retoma e abre para debates aí, tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos que estão assistindo pela transmissão também. E eu vou compartilhar aqui a tela. Só um minutinho. Pronto. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Ana Tereza e eu sou estudante de psicologia da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E o meu trabalho se intitula Subjetividade em Conflito, a escola como espaço de disputa e produção de conflitos. E eu tenho como orientadora a professora doutora Juliana Suemi Winkler Ostilo Galindo, que é docente do curso de Psicologia na UEMS e coordenadora do curso também. E a minha orientadora. E eu vou apresentar agora a introdução da apresentação. Só um pouquinho. Bom, o presente trabalho se trata de um projeto de iniciação científica que já está enquadrado e tem previsão de início para o agosto de 2025. Esse projeto tem como objetivo analisar as violências que emergem das dependências da comunidade escolar e identificar quais são essas violências e como elas são registradas. Esse levantamento será feito a partir da documentação de registro de ocorrências dos estudantes, que serão disponibilizados pela escola e posteriormente analisados pela pesquisadora. Como faz parte de um projeto de iniciação científica, primeiro a gente submeteu a proposta e agora que a gente conseguiu o enquadramento, agora que a gente vai atrás da escola, onde a gente vai efetivar de fato a pesquisa. Então, esse é um dado que a gente ainda não tem para essa apresentação. De acordo com Silva e Negreiros, a violência ela espalha-se dentro dos mais variados lugares e tem se desenvolvido principalmente no contexto escolar, considerando como um ambiente seguro para aprendizagem de transformação social.
A violência nas escolas é uma realidade vertiginosa que reflete no processo educacional do indivíduo em desenvolvimento e na constituição de seus saberes. A subjetividade ela é construída a partir da mudança contínua do indivíduo, a tentar se adaptar a cada situação, abandonando o que se sabia anteriormente, utilizando as regras existentes ao seu favor para atingir seus objetivos, por vezes irracionalmente. Isso traz uma reflexão da disputa do conflito das subjetividades dos indivíduos ao disputarem sobre suas convicções no ambiente escolar, na tentativa de afirmar suas expressões, e podem ocasionar em violências que necessitam ser analisadas e compreendidas. Referencial teórico. Como referencial teórico, a gente vai ter a teoria crítica da sociedade, mais especificamente sobre as contribuições dos estudos de Adorno. A teoria crítica ela é uma abordagem filosófica que se desenvolveu principalmente na escola de Frankfurt. E essa corrente filosófica busca compreender e criticar as estruturas sociais, políticas e culturais, com o objetivo de promover a emancipação humana e a transformação da sociedade. Uma característica fundamental da teoria crítica é a sua abordagem dialética. Ela enfatiza a importância do diálogo, do confronto de ideias com o meio de compreender a realidade de forma mais completa. Dentro da teoria crítica da sociedade, o estudo vai seguir o referencial de Theodor Adorno, e como ponto de partida temos o texto Educação e Emancipação, no trecho Educação após Auschwitz, onde ele diz que é preciso buscar as raízes nos perseguidores e não nas vítimas, assassinadas sob os pretextos mais mesquinhos. Torna-se necessário que esse respeito, uma vez denominei de inflexão em direção ao sujeito. É preciso reconhecer os mecanismos que tornam as pessoas capazes de cometer tais atos. É preciso revelar tais mecanismos a eles próprios, procurando impedir que se tornem novamente capazes de tais atos. Os culpados são unicamente os que, desprovidos de consciência, voltaram contra aqueles ódios e sua fúria agressiva. Aqui ele fala sobre a questão dos assassinatos, mas a gente, trazendo para o contexto da pesquisa, a gente traz o objetivo, que é o estudo das violências e as formas que elas se desenvolvem a partir do desenvolvimento dos processos agressivos e das vítimas. Então, olhar também para as histórias das vítimas, como as violências aconteceram e, principalmente, qual o contexto que levou, quais as influências internas dos indivíduos que tiveram essas atitudes agressivas. Então, para a gente olhar para a agressão como um todo, olhando para o contexto e para tudo que envolve ali dentro da escola. Pois, como disse anteriormente, a escola ela é tida como um lugar seguro. Então, as mães mandam os filhos para a escola porque a escola é um lugar seguro. E lá dentro acontecem violências. Então, a gente precisa analisar essas violências, como elas ocorrem e por que elas ocorrem. Como justificativa, a violência escolar, à medida que se torna um problema cada vez mais atual e assume novas formas, demanda uma análise que reflita sobre suas causas e dinâmicas. Quem disse isso foi Galindo, em 2024. O principal problema a ser abordado por essa pesquisa é a violência escolar em suas múltiplas manifestações: racial, verbal, física, psicológica, patrimonial e sexual. Por esse motivo, esse projeto tem como objetivo analisar as violências que emergem das dependências da comunidade escolar e identificar quais são essas violências e como elas são registradas. O objetivo geral da pesquisa é compreender quais são as expressões de violências que ocorrem no ambiente escolar e, como objetivos específicos, realizar o levantamento bibliográfico para embasar as discussões que serão abordadas no projeto, identificar quais os tipos de violências que se expressam na unidade escolar por meio de documentos oficiais cedidos pela própria unidade escolar. Na metodologia, a pesquisa ela segue um caráter qualitativo, por meio da análise documental, com interesse em compreender as expressões de violências emergentes no campo de uma determinada instituição escolar, e, para iniciar, será feito um levantamento bibliográfico na temática proposta, envolvendo a área da psicologia educacional e escolar e a teoria crítica da sociedade. A partir dos dados coletados para a fundamentação, teremos como próximo objetivo a contextualização da comunidade escolar escolhida para o desenvolvimento do estudo.
a partir do método da cartografia, inserindo a pesquisadora no campo e permitindo que o contexto social e organizacional da instituição seja compreendido, fortalecendo o comprometimento da pesquisadora com o objeto e inserindo a pesquisadora no território com o objetivo de experienciar o meio, buscando modificar e ser modificado pelo mesmo. Após esse levantamento cartográfico, o estudo entrará em campo com análise documental, analisando os documentos disponibilizados pela instituição. Serão analisados os seguintes documentos: livro de ocorrências da turma, histórico escolar, ficha de requerimento de matrícula, atas de reuniões de pais e professores, entre os demais documentos de origem escolar que possam enriquecer os dados levantados pelo estudo. Então, a gente vai até a escola, a gente vai solicitar esses documentos. Então, a gente não tá excluindo nenhum tipo de documento que possa enriquecer o estudo. Então, todos os tipos de registro que a escola no CD, que a gente conseguir acesso, a gente vai sentar, vai analisar e vai relacionar. Esses documentos serão analisados um a um, mediante tabelas e detalhamentos, para levantamento das hipóteses acerca da origem das expressões de violências relatadas dentro da escola. E, como os resultados esperados, este estudo tem como objetivo compreender as esferas que permeiam as expressões de violência no ambiente escolar, por meio dos documentos que a instituição utiliza. A partir dos dados coletados e analisados, relacionar com a teoria e contribuir para a discussão fundamentada no assunto. A partir da produção de um artigo científico, também há interesse em levar o estudo e o artigo produzido para apresentações em congressos e eventos, a fim de enriquecer e complementar os estudos futuros nos campos interessados. O projeto prevê uma devolutiva ao final do estudo para a comunidade escolar, visando o comprometimento do pesquisador com o território onde foi inserido. Então, a pesquisa ela tem previsão para durar 1 ano, talvez a gente tente estender por mais um, e uma coisa que eu tenho muito assim comigo é esse compromisso com o território. A gente pensa em fazer em uma escola onde eu estudei quando era criança, uma escola municipal aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e é um compromisso, assim, meio que pessoal mesmo, meu. Então, além da pesquisa, de fundamentar tudinho e levar para fora esse conhecimento, eu também quero trazer para dentro daquela escola, pois é uma escola que tem muita ligação sentimental comigo. E essa foi a minha apresentação, e eu quero agradecer ao EduForp pelo acolhimento do grupo, pelo aceite do projeto para apresentação. Quero agradecer à minha orientadora, a professora doutora Juliana, ela está aqui assistindo, e à Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, por ter me aberto oportunidades para estar aqui hoje. Parabéns, Ana Tereza, muito potente o seu projeto. Fiquei curiosa para ver aí os próximos passos. Vamos dar sequência, então, à próxima apresentação. Agora será... Espera aí, gente, me perdi aqui. Agora é a Sara, certo? Seguindo a ordem. Certo. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que a Nicole está colocando os slides. Aí, pronto. Tá aparecendo tela cheia para todo mundo? Está sim. Ah, tá bom. Tá bom, vou começar. Então, gente, boa tarde, né? Meu nome é Sara. Eu e a Nicole, nós somos autoras do artigo a ser apresentado. Nós também somos estudantes de psicologia, 3º ano, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UENS. E as coautoras, né, e orientadoras nossas são a Luísa Maria também e a Juliana Suene, as professoras. Bom, primeiramente, o nosso relato de experiência no artigo, ele foi uma ação de extensão vinculada à matéria de integração de ensino e serviço de comunidade, que é IESC, ao curso de psicologia da UENS. E a gente teve o objetivo principal de auxiliar
a expressão e compreensão das emoções das crianças e pré-adolescentes de uma escola municipal aqui de Campo Grande. E a atividade aconteceu por meio de um convite da CEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação, e o intuito foi desenvolver oficinas sobre a saúde mental na semana de comemoração à Semana da Psicologia. E justificativa. A atividade, né, trabalhada, como já comentado, a gente trabalhou as emoções com as crianças e os adolescentes e as principais emoções, as básicas, que é tristeza, alegria, raiva, medo. E a gente utilizou cartazes, músicas, balões. E para desenvolver essas atividades, né, antes a gente teve um preparo em sala e a gente também utilizou artigos, né, como o desenvolvimento e da compreensão emocional da autora Maria Glória Franco e a Natália Santos, e também alguns conceitos sobre Vygotsky, né, que ele é foi um psicólogo, né, primordial, assim, na psicologia histórico-cultural, e a gente utilizou também os conceitos da zona de ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, né, criada por ele, focada no aprendizado das crianças por intermédio de um adulto, né, de um apoio, com a finalidade de potencializar o conhecimento, né, o aprendizado. E a gente usou isso para focar, né, no aprendizado das emoções básicas das crianças. E, bom, o objetivo da atividade para as crianças era reconhecer e nomear as habilidades sociais no contexto infantil, de uma forma que eles iam ser de fácil compreensão, né, para eles. E a gente usou como método as músicas da Disney, primeiramente, na verdade, a gente enfeitou a sala, deixou bem atrativa, bem acolhida. Um detalhe muito importante que eu esqueci de citar é que nessa escola municipal, ela tem muitos estudantes indígenas aqui de Campo Grande. Não são todos, né? Mas tem uma grande parte de estudantes indígenas e nesse dia também estava ocorrendo outras oficinas e eles fizeram apresentações, aqui a gente não pôde estar presente porque a gente estava organizando as salas para fazer a ação, mas também tem esse contexto, né, por trás. E aí, a principal, né, objetivo era reconhecer, nomear essas habilidades sociais por meio de brincadeiras, né, a gente organizou a sala, deixou bem atrativo, como estava, com balões, e a gente colocou músicas da Disney atrativas, então muitos já conheciam, mas as letras das músicas eram principalmente sobre o processo de conhecimento dos personagens dos filmes e deles expressando as emoções deles de forma simples para ficar fácil para as crianças entenderem. E, e aí a gente fez a atividade das músicas e depois a gente fez a atividade com cartaz e a gente escreveu como se fosse um mural para eles escreverem me sinto feliz quando e me sinto triste quando. E aí eles iam escrevendo, cada um ia escrever alguma situação, algo que despertasse, por exemplo, alguma negatividade, algum sentimento ruim deles, na parte de me sinto feliz, ou me sinto triste quando, e algo que representasse uma felicidade, uma alegria para eles na parte de me sinto feliz quando. E também teve atividade com balões. Essa atividade com balões, eles escreviam nos balões algum sentimento que eles gostariam de superar. Então, por exemplo, algum aluno escrevia sobre raiva, o balão. O balão já estava cheio, ele ia lá e escrevia, e, essa ação de escrever no balão era como se fosse uma superação, aí depois ele meio que estourava, né, esse balão como uma simbologia por trás de superar e acabar esse sentimento ruim, numa linguagem mais fácil para as crianças. E aí a gente também entregou pirulitos, né, para ficar mais atrativo, doces, e também entregamos panfletos sobre onde procurar ajuda gratuita aqui em Campo Grande. Então, instituições de atenção psicossocial gratuita para crianças, para levarem para casa, para compartilharem com os familiares. E, e é isso, foram essas atividades.
Eu não vi que estava desligado. Sobre o desenvolvimento da atividade, as crianças elas gostaram bastante, elas engajaram muito, principalmente porque uma das nossas colegas teve a ideia de oferecer pirulito caso elas participassem. Então, automaticamente elas engajaram muito. E aí eu lembro que ficamos ali mediando conforme as crianças iam escrevendo as coisas, elas iam comentando, a gente ia conversando. E teve uma criança que ela falou assim: eu fico. No cartaz ela escreveu: eu fico muito feliz quando eu brinco com meu cachorro. E aí a gente, nossa, que legal. Aí ele, mas eu fico muito triste, ele escreveu no cartaz e comentou com a gente. Mas eu fico muito triste quando meu cachorro foge de casa, a gente vai ter que buscar ele. Então a gente estava fazendo o tempo todo essa mediação. Ao mesmo tempo que eles estavam escrevendo, a gente também estava conversando sobre, estimulando o mesmo diálogo. E durante a confecção desses cartazes, teve uma criança que ela comentou que ela ficava triste quando o pai batia na mãe, que no caso é uma demanda de violência doméstica. Nós vimos a situação que estava acontecendo, como foi feito em 4 alunas, eu, a Sara, mais 2 colegas, nós nos revezamos para uma parte ficar acolhendo o menino e a outra continuar mediando a oficina, porque quando isso aconteceu ainda era durante a oficina. E respeitamos o espaço dele, ouvimos ele, o que ele estava contando. Era um relato de medo que acontecesse, que ele também apanhasse durante essas situações, medo de que acontecesse novamente, insegurança em relação à dinâmica familiar. E é claro que isso tocou bastante a gente, porque era uma dinâmica para falar das emoções, mas a gente não esperava que isso fosse acontecer assim, tão depressa. E com isso, quando ele terminou, depois que a gente acolheu ele, nós levamos a demanda em si para a coordenação pedagógica. A coordenação pedagógica ficou muito surpresa com a situação, porque não imaginava que isso acontecia, imaginava que as coisas que afetavam o menino fossem outras, como, por exemplo, bullying, esse tipo de coisa. Só que durante a conversa com a coordenação, acabou surgindo alguns discursos de culpabilização da mãe em relação ao que acontecia. O que é um discurso grave em relação à situação. E, por fim, eles disseram que eles não podiam, de fato, assim, estar fazendo nada em relação à situação que a gente trouxe. Que eles não podiam fazer nada em relação a isso. E que isso não era uma coisa, assim, que cabia a eles resolver. E com o que a gente ouviu, viu, e também com o apoio da professora Juliana, que também foi nossa orientadora de ESC, e da professora Luísa, nós levamos isso em sala para supervisão e foi passado pelo conselho tutelar para ter os trâmites legais e tudo mais. E o que a gente pode ver com esse tipo de situação é mais problematizar a falta de preparo dos profissionais. A escola não tinha um psicólogo, como pede a lei. Essa falta de preparo dos profissionais também vem do município. E também a fragilidade de você ter ali, de fato, funcionando os protocolos de garantia de direito do ECA e garantia de direito para essa mãe. Então, a gente problematizou isso e foi, assim, um momento que a gente considerou de muita importância para a nossa formação. E aí, eu mostro aqui as fotos da oficina. Eu sei que eu já estou finalizando. Aqui é o cartaz, no cantinho, fico feliz quando, eu lá mais para trás, fico mal quando. Aí esse daqui é os balões que a Sara comentou, e aqui a nossa colega Fernanda, que também estava participando. Onde encontrar ajuda gratuita, que foi o panfleto que a gente distribuiu junto com os pirulitos, e aqui a gente falando com as crianças. E aí é isso, obrigada. Parabéns, meninas, Nicole e Sara. Para finalizar, a gente vai dar sequência agora com a Aline, e aí depois retomamos e abrimos o espaço para todo mundo aí fazer perguntas, comentários. Então, boa tarde, eu me chamo Aline. Eu sou... Vocês estão me ouvindo bem?
É que eu tô com esse negocinho aqui, não sei se funciona direito, a minha sobrinha que me emprestou, nem sei se... Então tá, vamos lá. Eu sou estudante do doutorado, né? Sou doutoranda na Universidade da Unisul, na Universidade do Sul de Santa Catarina. Eu moro em Florianópolis, não moro no estado de vocês. E finalizei já o mestrado na área da educação, e o meu doutorado é na área das ciências da linguagem. O meu tema, o que eu trago para vocês hoje é o tema da minha dissertação, né, que já foi concluída, enfim. Depois eu até posso compartilhar aqui nas mensagens o link, quem tiver interesse, né, em ler, enfim, e dar uma olhada. Eu vou compartilhar a tela, que eu preparei a apresentaçãozinha ali para a gente guiar. Espera aí, só um minutinho. Deu certo? Deu. Tá. Então, como o meu tema é a nomofobia, né? Os impactos do uso do smartphone sobre os adolescentes e as suas influências acerca da aprendizagem. Eu sou a Aline, a Alejandra é meu professor orientador, foi, né, meu professor orientador nessa empreitada aí que foi o mestrado. Ali fica o meu e-mail e o meu Instagram. Eu quero começar, porque assim, ó, tudo que a gente pesquisa tem um start, né, tem uma motivação. A minha motivação foi que eu tenho 2 filhas e elas não desgrudavam do celular. E isso deixa a gente, enquanto mãe, né, e educadora também. Eu fui professora durante 20 anos e hoje eu trabalho na Secretaria de Educação do Estado aqui em Santa Catarina. Mas a gente, enquanto mãe, enquanto educadora, a gente se preocupa, né, com essa utilização excessiva, né? Claro que o celular vem para agregar, a internet, toda essa facilidade tecnológica vem para agregar, mas eu entendo que tem que ser tudo muito comedido, né? Então, o start mesmo foi isso, foi essa interação, né? Eles ficam completamente, eles são apaixonados, né, por essa tecnologia, uma geração que já nasceu com a tecnologia em mãos, né, e eu quero dar início, então, com essa frase de La Rosa, que ele fala que a sociedade da informação, da aprendizagem, essa nossa sociedade hoje é uma sociedade da informação, da aprendizagem e do conhecimento. A gente, tipo assim, eu trago essa reflexão porque hoje em dia existe um consumo muito grande e um compartilhamento excessivo de informação. E a necessidade que a gente tem, eu digo a gente enquanto seres humanos, né, mas a minha pesquisa é focada nos adolescentes, mas essa essa necessidade de desacelerar para valorizar essa experiência direta e essa reflexão pessoal. Então, assim, ó, refletir como nós consumimos e como nós compartilhamos essas informações que vêm até a gente, né? Então, hoje em dia, como a minha pesquisa é o adolescente o foco, então essa preocupação de como eles estão recebendo e como eles estão compartilhando isso, né? Como isso chega para eles. Eu trago também a lacuna entre a velocidade da informação e a profundidade da experiência. A La Rosa fala muito sobre isso, e essa experiência, ela é a forma com que essa informação chega para eles, e como essa experiência pode ser uma abertura para o conhecimento, né? E às vezes não é tida dessa forma. A gente vê, assim, as crianças hoje em dia, tipo, as minhas filhas com o celular na mão, estou citando elas como exemplo, né? Vê uma manchete, mãe, aquilo vira uma verdade absoluta, né? E não chega nem às vezes a abrir a informação, verificar se é verdadeira. Então, assim, isso é um perigo hoje em dia, né? Nas mãos, assim, os fake news e tudo mais. Então, realmente o foco da pesquisa é o impacto do uso intensivo dos smartphones por adolescentes no cenário educacional, na vida deles, né? Social e educacional também.
Hoje no Brasil a gente tem 231 milhões, mais de 231 milhões de linhas móveis, né? Esses dados foram levantados entre 2022 e 2023, que foi quando eu estava ali pelo meio da pesquisa, e 249 milhões de smartphones em uso. O uso da internet por crianças e adolescentes hoje chega a 86% dessa quantidade de aparelhos celulares, né? Com redes sociais. Então, assim, é um número muito grande de crianças entre 9 e 17 anos, eu falo dos adolescentes, na verdade, né, que fazem uso da internet. E, às vezes, até sem orientação, né, às vezes de uma forma mais solta, né, vamos dizer assim. A meta 7 a meta 7, né, a estratégia 7.12 do PNE, e a competência geral 5 da BNCC, elas abordam a importância do uso crítico e ético dessas tecnologias digitais. Então, assim, tanto na meta 7.12 em específico, quanto na competência geral 5, as políticas públicas trazem a necessidade dessa interação com o digital, né, do adolescente, da criança no mundo digital, inclusive no ambiente escolar, utilizar essas formas, né, hoje em dia, de ensinar utilizando o digital. Nós mesmos estamos hoje conversando aqui por meio do digital, né. E eu trago também, então, esse tema, essa frase, né, esse termo, nomofobia, que é um problema contemporâneo e crescente. A nomofobia surgiu em 2008, hoje, no Brasil, nós temos King e Nard, que são os principais, são os especialistas em nomofobia no Brasil. Eles são os principais teóricos que eu trouxe na minha pesquisa. Depois eu vou compartilhar ali com vocês o linkzinho. E é um tema novo. Quando eu comecei a pesquisar, eu queria pesquisar muito, como eu falei, sobre esse uso, porque, assim, existem muitas pesquisas sobre, vamos utilizar o digital, vamos utilizar as tecnologias a favor. Mas, assim, até que ponto que isso está sendo mediado, como isso está sendo conduzido, tanto nas políticas públicas, nas escolas, assim, na parte social também, sabe? Então, essa era a grande preocupação. A nomofobia, ela é um transtorno, né? Eu vi que tem umas meninas ali que estudam psicologia. Ela é um transtorno que causa muita ansiedade. Então, assim, a ansiedade, antigamente ela era, quando tu estavas sem o aparelho celular e tu sentias aquela necessidade, eu tô sem meu celular, eu tô sem conexão, isso era nomofobia. Hoje esse termo já está mais já tá um pouco mais abrangente, de uns 4 ou 5 anos para cá. Ele já é considerado quando eu não estou conectado. Então, quando eu não estou conectado e eu sinto essa ansiedade, eu sinto essa carência, eu me sinto sozinho, porque o adolescente, ele é muito conectado, ele é muito, não digo conectado, ele é muito ligado em ter com ele a aprovação dos pares. E essa aprovação dos pares hoje vem com essa conectividade, né? Com a conexão nas redes sociais, enfim. Então, isso, na verdade, é o que é a nomofobia. O objetivo geral da minha pesquisa era compreender como a utilização de smartphones afeta os adolescentes, daí eu trago os adolescentes entre 12 e 18 anos, né, conforme o ECA, e as suas influências na aprendizagem segundo a literatura que eu fiz o mapeamento, né, foi uma revisão bibliográfica. Para me auxiliar nesse objetivo geral, então eu elenquei 3 objetivos específicos, que era investigar a frequência da nomofobia e os fatores associados a ela entre os adolescentes. Então, primeiro eu queria verificar se realmente existia a nomofobia, né? Porque, assim, uma coisa é a gente falar que tem a nomofobia, mas está perto da gente, a partir de que momento que é detectada a nomofobia? Ela vira nomofobia a partir de quando, né? Então, era essa a minha dúvida. Verificar os prejuízos que a utilização excessiva do smartphone causa na rotina dos adolescentes, na rotina mesmo, rotina de sono, rotina social, e refletir como que esse uso afeta o processo de aprendizagem deles, dos conhecimentos escolares mesmo, em si, né, dos adolescentes.
A metodologia, eu fiz uma revisão sistemática, qualitativa e exploratória. Os critérios, daí eu descrevo ali, né? Depois eu vou colocar o link ali para vocês. O meu critério de metodologia foi bem... essa revisão sistemática, ela foi bem minuciosa mesmo. Todos os critérios foram descritos durante a dissertação. Eu optei na filiação epistemológica construtivista e interpretativista, que é construída através das interações e das experiências de cada sujeito, né? Então, a gente tem que levar em conta os contextos, né, de cada um. O processo que eu escolhi foi de desenvolvimento por um protocolo. Quando a gente faz uma revisão sistemática, é normal que a gente precisa de um protocolo. E a análise foi feita através dos resultados o que eu fiz? Eu transformei meus 3 objetivos específicos em 3 perguntas norteadoras, e então ali tem as conclusões, né? Eu sei que a gente já está no meu tempo, já tenho que finalizar aqui, não sei se dá tempo de eu ler vou ler a conclusão aqui para não me estender muito, porque é um assunto tão gostoso, eu gosto muito de falar sobre ele e acabo me estendendo. Mas então, para fechar, esse meu estudo, ele contribui para a compreensão do impacto dos smartphones entre os adolescentes. Ele oferece uma base sólida para as políticas públicas, intervenções pedagógicas que promovam esse bem-estar digital. E é fundamental implementar, depois da pesquisa, a gente verifica que é necessário, né, implementar estratégias educativas que incentivem o uso responsável e saudável dessa tecnologia, né? Não que não possa usar, mas é importante de forma saudável e responsável, para então maximizar esses resultados e benefícios que a tecnologia traz para a gente. É isso. Parabéns, Aline. Obrigada. Nessa dupla função que eu estou aqui, né, enquanto... Desculpa, eu também passei um pouquinho do tempo ali, acabei viajando aqui. E coordenadora, eu acho que eu me embolei um pouco no início, esqueci de falar algumas coisas, mas esqueci de comentar sobre a minha segunda formação, que é como psicóloga também. E aí, esse tema foi um tema que foi, assim, meu primeiro projeto de pesquisa na graduação de psicologia, foi sobre o uso dos celulares, e é muito interessante, né, assim, porque se a gente for ver, tudo que foi apresentado aqui hoje está articulado, né? Assim, se relaciona. Então, as meninas anteriormente, a Sara e a Camille? Nicole, isso. Desculpa, gente. A Sara e a Nicole, elas falaram das emoções, né? Que elas estão trabalhando com as crianças também, e do fato de trabalharem as emoções básicas, né? E eu fiquei pensando aqui, enquanto elas falavam, se o tédio estava inserido nesse contexto, porque o que eu percebo como psicóloga e como professora é que o tédio é uma emoção que não é mais permitido sentir, né? Assim, então, essa coisa do ócio, porque o celular, não só crianças, né? Mas nós adultos também, qualquer momento que a gente tem ali para dissociar da realidade, a gente pega o celular e entra, e quando vê, passou horas ali, a gente não fez nada, além de ficar rolando o feed, né, e olhando as coisas. E aí, como que é isso? Se a gente for olhar para esse contexto das infâncias, né, assim, a gente está falando aqui de escola, de formação, aí eu estou pensando aqui na minha vivência enquanto professora de ensino fundamental, mas olhar para isso nas infâncias e na adolescência, como que essas crianças estão se desenvolvendo, né, assim, com esse uso excessivo do celular. E aí entra também o que a Ana falou, né, sobre a questão da violência no ambiente escolar também, do quanto que a escola também, que é um lugar para acolher, não está reproduzindo essas violências, né? Assim, e essa coisa do ouvir, do escutar mesmo as crianças. Eu vejo que é muito difícil para os adultos também conseguirem escutar. Então, assim, você percebe esse movimento na escola, que as crianças, elas chegam
muito eufóricas, assim, de casa, querendo contar 1 milhão de coisas, porque em casa elas não têm essa escuta. E muitas vezes os professores na escola também não têm. Ah, sai daqui, vai sentar, fica quieto, né? E aí, eu gosto muito de trabalhar com música nas minhas aulas, e eu coloco MPB, coloco umas músicas, assim, bem good vibes, né? E eles choram, assim, as crianças, elas começam a chorar e com as músicas, e você vê e pensa, né, assim, nossa, o que está acontecendo, né, assim, porque elas não têm um espaço realmente para sentir, né? Então, muito bacana todas as apresentações, agradeço todo mundo aí. Deixo essas colocações, né? E aí, pessoal, pode mandar pergunta aqui no chat, ou também levantar a mãozinha e falar. Obrigada. Meninas, podem falar. Eu vou fazer. Pode fazer pergunta? Agora já, né? Assim, nós temos aqui trabalhos que já foram concluídos, né? Outros que estão em andamento, iniciando. E assim, depois que eu entrei no mestrado, eu consigo ter uma dimensão assim de como fazer pesquisa é difícil, né? Não é um movimento fácil. E assim, quem se sentir à vontade de responder, eu queria saber se quem está começando a pesquisa já identificou limitações ou dificuldades, e quem, né, já está com a pesquisa concluída, apontasse assim, o que viu como dificuldade e limitação durante o percurso da pesquisa. Posso começar respondendo? Então, a minha pesquisa já está concluída, né? Mas eu estou começando uma nova pesquisa do doutorado. Então, assim, eu penso que o principal, quando a gente começa uma pesquisa, eu não sei vocês, né? Mas é o meu sentimento, que o tempo todo parece que eu quero dar uma mudadinha nela. O tempo todo eu quero mudar. Eu quero mudar, vou mudar isso aqui, vou mudar isso aqui. Então, parece que o tempo inteiro eu tenho a sensação que ela não está concluída. Quando chegou no final, meu professor Lia, o meu orientador, disse assim, chega, Aline, ela já está pronta, não precisa de mais nada. Então, assim, essa era a sensação que eu tinha quando eu estava escrevendo, né? Eu coloquei o link ali para quem quiser depois dar uma olhadinha. Eu gosto de compartilhar a minha pesquisa porque a parte que eu mais tive dificuldade foi na parte da metodologia. Apesar de a gente ter a disciplina de pesquisa científica, lá na graduação, eu fiz 2 pós-graduação, tive que fazer 2 artigos, durante o mestrado a gente acaba fazendo outros artigos com os professores também, mas a maior dificuldade que eu tive foi de descrever realmente a minha metodologia. E a minha professora, ela era professora de metodologia científica, a minha professora do mestrado, ela me deu muito mastigado autores, assim, leia sobre isso, leia tal autor. Mas ela não me falou assim, tu precisas fazer um protocolo. Tipo, eu pensava, que protocolo que ela quer que eu faça, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre o que era o protocolo para eu ir lá fazer o protocolo. Aí o que tem no protocolo? As partes, aí pesquisa as partes do protocolo para vir. Então, assim, essa parte para mim foi a parte mais difícil, assim, da pesquisa. Ela foi toda bibliográfica, né? E agora no doutorado eu vou trazer. Aí eu fiz uma pós-graduação em psicanálise e agora eu trago a visão da psicanálise sobre o desenvolvimento do adolescente, aí é o desenvolvimento mesmo, né? Do eu, né? Do adolescente, frente a essa tecnologia, né? Porque ele cresce com as tecnologias. Então agora a gente vai um pouco mais a fundo nesse tema, não só trazendo os transtornos, a parte ruim, mas trazendo todas as implicações. Esses são 4 anos, a gente tem mais tempo. Eu penso em ir a campo para fazer a pesquisa, trazer realmente dados com questionários, de repente uma entrevista, sabe? Eu tenho várias coisas, assim, várias ideias, mas tudo depende do orientador da gente também
entrar nessa empreitada, né? Não sei se eu respondi, se eu me prolonguei, eu adoro bater um papo, então. Mais alguém? Eu acho que, para mim, o momento, para mim que estou iniciando, eu já fiz um projeto de iniciação científica em outra área da psicologia, que era sobre o estudo das doenças mentais nas capitais brasileiras depois da pandemia. Aí agora, nessa pesquisa que eu estou desenvolvendo junto com a professora Juliana, a minha principal dificuldade para mim é quando a gente chega no momento ali, vamos pesquisar isso. A gente decide qual é o nosso objeto de pesquisa. Então, para mim, a maior dificuldade é, e agora? Como que a gente vai atrás da teoria para fundamentar isso? Como que a gente vai atrás da importância, da justificativa desse projeto? Então, estruturar o projeto ali, para mim, no começo já é uma grande dificuldade. Então, a partir de agosto eu vou começar, de fato, fazer a pesquisa, então vou encontrar outras dificuldades, com certeza. Mas, assim, nesse início, a principal questão minha, assim, foi isso. Beleza, eu quero pesquisar isso. E agora? Para onde que eu vou? Para onde que eu corro? Mais algum comentário? Podemos fechar? Ok, então. O tempo é curto, queria ficar um montão aqui conversando e ouvindo vocês, mas infelizmente a gente vai começar outro bloco agora, 3 horas, né, com a coordenação da EIGE, e aí teremos mais 4 apresentações nesse horário, tá bom? Agradeço todo mundo novamente, obrigada e boa tarde.